Põe na tela. Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Então, ele já admitiu que o careca do INSS meteu grana em viagens que nunca são mera viagem de turismo. Portugal, amo Portugal. Portugal é usado como local de encontros, festas e negócios da elite jurídica e política brasileira. Infelizmente. Subtítulo ali. Filho do presidente que nunca reconheceu publicamente ter relações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, agora diz reservadamente que viajou com ele para avaliar negócio com cannabis. A advogado disse que Lulinha não tem ligação com esquemas da STF. É impressionante como o Lula é... Como eleitor do Lula, né? Vamos voltar. Ele tem dois... Existem... Vamos falar, a grosso modo, existem 3 tipos de eleitor do Lula. E os 3 não ligam. Os 3 não estão ligando. Né? O que havia de melhor no petismo, um exemplo é esse cara, que quando veio o escândalo do Mensalão, Riso, ele era de esquerda e falou, tô fora. E aí ele tá fazendo uma jornada, uma lenta jornada rumo à direita. Houve pessoas assim, alguns saíram pro PSOL, outros abandonaram a esquerda. Mas o que ficou, e isso nos passa um recado muito forte sobre o bolsonarismo, o que ficou falou, vou aceitar e dane-se. E eles aceitaram todos os escândalos que vieram do PT. Existem 3 tipos de eleitores do PT. Um eleitor é um militante orgânico de esquerda. Um militante orgânico que tá na universidade, que em grande medida também tá no funcionalismo, mas é um militante, né? Ele é organicamente à esquerda. Esse cara não é tão numeroso, mas esse cara é relevante. Tá nas causas sociais, uma parte dele tá no próprio sindicalismo e tal. Outra parte é o funça. Mas você pode falar, mas não, esses dois não são funsas? Depende, você pode ter um funça que é um militante de esquerda, e você pode ter um funça que vota no Lula, mas não é militante de esquerda. E sim vê o PT como, vamos dizer, um garantidor dos seus benefícios de servidor. Isso tem aos montes, muito. Talvez seja mais numeroso do que o militante de esquerda. Então tem o funça, o militante de esquerda, o beneficiário de Bolsa Família e basicamente a pessoa pobre de periferia e região nordeste, normalmente mulheres. Este aqui é um eleitor que o Lula cativou muito quando criou Bolsa Família e com o crescimento artificial, mas o crescimento do começo dos anos 2000, ele acabou ganhando o coração. Essa trinca aprendeu por razões diferentes a ignorar os escândalos de corrupção e tudo que envolve o PT. Mesmo em alguma medida sabendo. O beneficiário meio que não sabe e não liga. O militante de esquerda, ele acha que isto é um desvio pequeno burguês, que é uma perda de tempo você ficar discutindo se roubou ou não roubou. Que isso objetivamente é idiota, que as leis burguesas não servem pra nada, em que essas leis burguesas têm que ser combatidas. E o que é importante é o resultado em termos de, vamos dizer, encaminhamento para o horizonte político deles. Então, se o Dirceu eventualmente tá multimilionário, mas ele tá encaminhando o projeto, eles vão estar com o Dirceu. E o Funça, ele pode até, como o Funça é um cara de classe média, achar errado, mas ele coloca tudo de lado em nome do seu benefício particular, no que aproximaria ele, vamos dizer, do cara do Bolsa Família. Então os 3, por razões diferentes, não ligam. E é impressionante que há décadas eles não ligam. Me impressiona muito como o esquerdista, em geral, tá, realmente não dá bola, e não só no Brasil. A agenda anticorrupção pro esquerdista praticamente não existe em lugar nenhum no mundo. Comentando sobre a Argentina, a Kirchner tá toda encalacrada. A Kirchner tá realmente muito prejudicada. E há uma institucionalidade argentina melhor do que a brasileira, no sentido de que, por exemplo, as cortes superiores na Argentina vêm dando aso às investigações que estão pegando a Kirchner. A Kirchner e o kirchnerismo são essencialmente corruptos. E a esquerda argentina não liga. Eu posso falar sobre isso em muitos lugares. O Sócrates em Portugal. A esquerda portuguesa, no final do dia, não ligou pro Sócrates, que é um corrupto. Só botar lá Sócrates, PT, corrupção, Portugal. O Sócrates era um corrupto. No fim, ela não liga. E eu posso levantar, então assim, a esquerda organicamente, acho que a esquerda acha que, vamos dizer, esses pruridos anticorrupção que existem, eles são um desvio moralista de classe média. Ó, o José Sócrates, ó. José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 2011, é o principal arguido na Operação Marquês, o maior processo de corrupção da história democrática do país. Detido em 14, Sócrates enfrenta um julgamento por 22 crimes que incluem corrupção passiva, lavagem de dinheiro e blá blá. O caso envolve alegados esquemas financeiros complexos com figuras como o ex-banqueiro Ricardo Salgado, embora o processo... Eu sei que esse esquema vai chegar até, vamos dizer, ter vínculos com os esquemas do Brasil de corrupção. Tá? O Sócrates era um grande amigo e aliado do Lula. Tá? Prosseguindo aqui. A esquerda no Brasil tinha uma crítica a qualquer tentativa que o antipetismo tinha de atacar a corrupção. Eles davam o nome à sua vontade de enfrentar a corrupção de udenismo.
Vocês já viram, digite 1, vocês já ouviram falar nesse termo, digite 2, vocês não ouviram falar nesse termo. O que eles dão o nome de udenismo? Na cabeça deles, o udenismo é o seguinte, é uma espécie de um moralismo de classe média, que funcionava como um fim em si mesmo, e que esse moralismo de classe média se refletia na luta contra a corrupção, e que a classe média se alienava nesse moralismo, enquanto não se preocupava com as verdadeiras lutas, que eram as lutas de esquerda. E aí eles acham que os valores dessa classe média eram valores menores, eram valores que, enfim, tem que ser jogados de canto, e que isso tem que ser jogado de canto, inclusive desprezado, em nome da luta deles. Então toda vez que você se pronunciava contra uma corrupção de alguém, isso era um udenismo. Curiosamente, eles começaram a exagerar, usar o termo do udenismo, chamar de udenismo isso, por conta, a partir do momento que o PT, ele próprio abandona a agenda anticorrupção. Porque, caso vocês não saibam, nos anos 90, o PT se vendia como um partido anticorrupção. O PT chamava manifestações contra o Collor, manifestações do Fora Collor, contra a corrupção, e parte da campanha do PT para a presidência da República em 2002 continha um discurso anticorrupção. Você sabia disso, senhor Rafael Almeida Riso? Sim. O PT era o partido anticorrupção. Quando eles passam a ser o praticante de corrupção, eles chamam quem era anticorrupção de udenista. Ah, você é um udenismo. Só que o udenismo, a UDN estava certa em lutar contra a corrupção. O Lacerda, que apontava a corrupção do governo do Vargas, estava certo. O Lacerda estava certo. E você teve governos profundamente corruptos, você teve inflação, você teve gastos estúpidos, você teve pessoalização no governo, do mais atroz e tosco, no governo do Kubitschek, no governo do Vargas, no governo do próprio Jango. E o Lacerda tava certo. O Lacerda tava certo. Aí o PT chama, isso é um negócio menor. Não liguem pra esse negócio chamado corrupção. E o PT institui a corrupção como uma prática política recorrente. E o petista aceita. Então quando o petista fala em udenismo, eles querem parecer muito inteligentes. Dá um Google, escreve MBL e udenismo. Com certeza vai algum paper, um artigo falando que o MBL é udenista. Aqui, ó. Editor MBL, crise e conflitos de classe. Quando vê esses artigos, ó, o MBL e udenismo. Olha aí, ó. Eles vão falar, porque quando o MBL combatia a corrupção e sempre combateu, o MBL é udenista. Aí, ó. Algum artigo de uma esquerdista. Kiane Follmann da Silva. Deve ser. Quem é Kiane Follmann da Silva? Eu não sei se é homem ou mulher pelo nome, tá? O livro de Kiane Follmann da Silva me dizia que a revolta das classes médias com o petismo tem raízes materiais e foi dirigida em todas as funções pelo MBL. Blá, 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 blá. Ao traçar um paralelo entre o MBL e o udenismo, veja só. Ao traçar um paralelo entre o MBL e o udenismo, a autora também desconstrói a imagem do MBL como um movimento representativo da nova política, mostra o caráter histórico do apego das classes médias à ideologia da corrupção, razões pelos quais o livro é uma referência importante. O livro não é referência importante em nada. Objetivamente falando, você não tem nada a ganhar em ser governado por corruptos. E lutar contra a corrupção é uma premissa para você viver num estado minimamente decente. A partir do momento que a corrupção acontece com a tomada do dinheiro público e a apropriação do dinheiro público por ladrão, você não tem condição de falar objetivamente que uma política pública tocada por um grupo desses é válida. Então, esse tipo de picareta, vamos ser claros, esse tipo de picareta que vem com esse tipo de tese, não tem vergonha de esconder isso. Não tem. Então vão chamar, é udenismo. E no fundo o bolsonarismo usa isso. O que eles chamam quem é contra a corrupção? A tal da direita limpinha. Aquele esquisito lá, aquele esquisito daquele Adrilles, aquele cara que basicamente falou, vou marchar de fralda, um negócio, nem sei o que dizer de um sujeito desse. Ele fala, o MBL com a direita limpinha. Mas isso aqui é o quê? Que a gente seja sujinho? O Importa Work disse, Renan, sou amigo de bolsonaristas empreendedores, quero ouvir de você porque meu amigo Mivaldo Peba e Breno deixar de ser bolsonaristas porque é melhor candidato para o empreendedor. Boa pergunta. Primeiro, eu não posso falar que eu sou candidato a nada. Segundo, eu posso ser muito objetivo. Qualquer um que defende o empreendedorismo tem que defender o fim da legislação trabalhista bizarra atual, que te impede de contratar e demitir com segurança. O partido do Flávio Bolsonaro votou pela urgência da 6x1. Vocês sabem disso, né? Você sabe disso? Tinha que avisar os caras ali, né? Outra coisa, nós defendemos uma clara e direta agenda de competitividade, que vai incidir sobre energia, sobre transporte, sobre leis trabalhistas. Nós temos isso, está num livro amarelo, nós escrevemos isso, você sabe disso. Nós queremos reduzir o tamanho do Estado e enfrentar os privilégios do Estado para, no fim do dia, sobrar espaço fiscal para a gente investir nessas coisas, infraestrutura e transporte e energia, mas também sobrar dinheiro para mostrar que a curva de dívida vai cair e aí os juros caem no Brasil. E aí você vai ter mais dinheiro para investir. Você sabia disso? Nós defendemos, nós somos claros. Ninguém entendeu qual a opinião do Flávio sobre isso. É isso. Entendeu? Se eles gostam do Flávio, porque o Flávio é de direita, peçam pra ele então se posicionar dessa maneira, porque ele não se posiciona. Gostou deste vídeo?
Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.